A Maria Cristina Elvanger é coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia de Porto Alegre, é isso, né? Isso. E vai poder nos explicar como renovar as energias e também essas possibilidades para projetar a consciência e para fora do corpo. Isso é algo que muitas vezes a gente fica impressionado, mas pode acontecer, não pode? E aqui é o lugar ideal para a gente falar sobre esse assunto, para falar sobre o assunto. E assim, a gente diz que pode acontecer e acontece mais do que a gente imagina. E é uma coisa assim que não é só para iniciados, para pessoas especiais, e acho que isso que é importante a gente dizer, é algo que qualquer pessoa pode alcançar. De que forma? Primeiro, para projetar a consciência, é importante que a gente esteja com as energias, digamos, uma higiene, né? Limpeza astral. De que forma a gente pode fazer isso? Aqui, por exemplo, é um lugar muito gostoso, a gente está no meio da natureza, mas nem sempre a gente consegue. Aqui é o ideal, né? O ideal que a gente busca, né? De ter um local onde as energias são mais favoráveis, tem muita energia imanente, que é essa energia que emana da natureza mesmo, que nos ajuda a nos recompor, mas nem sempre a gente tem isso, mas a gente tem técnicas também para estar sempre ligada nesse tipo de energias, né? E de que forma? Então, por exemplo, quando a gente não tem a força da natureza? Não tem a força da natureza. Uma coisa que a gente pode fazer, que é bem simples mesmo, mas muito eficaz, é trabalhar com as nossas próprias energias. Então, é fazer uma que a gente chama de circulação fechada das energias. Então, a gente trabalha com energia, né? Não é imaginar, mas a gente coloca a nossa atenção em determinado ponto e a gente sempre lembra onde está a nossa atenção, está as nossas energias. Então, se eu colocar uma atenção aqui no alto da minha cabeça, eu estou acumulando as minhas energias aqui no alto da cabeça. E aí eu levo pela ação da vontade, pelo pensamento, né, forte, a vontade forte, levo essas energias até a ponta do pé, trago de volta. E desta maneira eu vou ativando as minhas energias. Na verdade, o que a gente está fazendo aí é ativando os radicais livres, né, os elétrons livres. E a gente faz esse circuito fechado. Até um ponto que essa energia começa a vibrar. A gente chama isso de estado vibracional. E a partir daí, então, já começa essa limpeza, digamos assim, já começa uma purificação. O estado vibracional é essa que nos dá essa condição de limpeza, de higienização, para que a gente fique só com as nossas energias, só com o que é meu mesmo. E, por exemplo, a projeção da consciência, o que é isso? Como é estudado lá no Instituto de Projeciologia? A projeção é a atuação da consciência, né? Eu, Cristina, você, Laura, fora desse corpo. Agora, para a gente trabalhar com isso, tem um pressuposto, né? Que a gente chama assim, a gente trabalhar com um paradigma um pouco diferente do paradigma intrafísico. Então, a gente tem que se olhar e se ver como uma consciência, não só como um corpo físico. E de que forma a gente pode fazer isso? Isso primeiro a gente se conhecendo, né? Autoconhecimento. É fundamental. E a gente trabalhar como assim uma condição de que a gente pode atuar fora desse corpo, através das energias mesmo, né? E a chave é o trabalho com as energias. Então, a gente, através da projeção, a gente pode ter uma atuação longe do corpo. Isso acontece, na verdade, toda noite. A gente faz essa projeção por uma necessidade fisiológica mesmo. Mas a gente não se dá conta. A gente não se dá conta porque a gente não tem lucidez disso. E isso é o que vocês estudam? Isso que a gente estuda técnicas para fazer isso de maneira consciente, de maneira lúcida. Porque se não faz de uma maneira consciente... A gente faz, mas a gente não sabe o que está fazendo. O que a gente estuda é que a maioria das pessoas assim sai do corpo e acaba repetindo como se fosse um sonâmbulo, mas um sonâmbulo extrafísico, tudo aquilo que ele fez durante o dia. Então, muitas vezes a gente sonha mesmo, e o sonho é a atuação da consciência dentro do corpo físico, né? Nessa esfera assim, de energia. A projeção é quando nós, enquanto consciência, saímos dessa esfera e atuamos fora do corpo físico. E é bom isso? Para que serve isso? A primeira coisa assim, que é bom a gente fazer uma projeção com lucidez é a gente se dar conta que a morte não é o final de tudo. Então a primeira coisa é perder o medo da morte. Porque se eu saio do meu corpo e consigo me enxergar, isso acontece, eu consigo olhar e me ver o meu corpo ali deitado na cama e eu continuo pensando e sentindo como eu sou, porque ninguém é diferente porque está fora do corpo, a gente continua sendo o que é. Então se eu consigo fazer isso e eu olho para o meu corpo, eu digo, bom, eu continuo
existindo, né, interagindo com as pessoas, enfim, fora do corpo físico, porque a morte não é o final de tudo. Então esse é o primeiro benefício, primeiro assim. E essa técnica, isso tem a ver com alguma religião? Não, isso é o que a gente traz assim muito forte, não tem nada a ver com religião. É bem um processo científico, porque a gente estuda com o rigor científico. Então existem técnicas, a gente trabalha com experimento, e o básico de tudo, que é a essência, né, da ciência, a essência da ciência é não se acreditar em nada. Experimentar, fazer experiência, e não é igual para todos, né? As pessoas vão ter as suas experiências, mas a gente sabe que é possível a partir de técnicas específicas. Mas é bem o mais tranquilo e o mais importante é a gente trazer isso sem misticismo, sem dogmas, sem religiosidade. Isso é algo que é possível para todas as pessoas. Bom, então vale acreditar e experimentar algumas coisas novas, já que estamos iniciando um ano novo. Eu diria, não acredite, mas experimente. Muito obrigada pela sua entrevista.